E agora a cabeça das pessoas já, principalmente as mais agudas, quem importa produtos, exporta produtos, isso é, quem exporta carne, vai subir o preço da carne. Quem importa trigo, vai subir o preço do trigo. Petróleo, combustível, tudo vai para um câmbio a 5,20 ou 5,10. Vai trabalhar num câmbio mais alto. E diante desse cenário, veja, o Brasil já está com uma taxa de desemprego, o Brasil. A moeda americana tem o risco dos Estados Unidos. A moeda brasileira tem risco do Lula, tem risco do Bolsonaro, tem risco do Centrão esfomeado, tem risco de um monte de outras coisas que aqui nos Estados Unidos não tem. Então, como tem menos risco, eu prefiro, pela mesma taxa de juro, correr risco americano. Óbvio, mas a taxa de juro americana não está como a brasileira. Só que a taxa de juro brasileira está caindo, ainda tem prêmio, e a americana está subindo. E isso vai diminuindo o apetite das pessoas que estavam correndo risco no Brasil, na Argentina, no México. Não está acontecendo só apenas com o Brasil, está acontecendo no mundo inteiro, do modo geral. Está pegando China também, muito em função da perspectiva de longo prazo de inflação. O mercado de trabalho americano está apertado, o brasileiro também está. E a perspectiva de 10 anos, é isso que afeta a economia de verdade. Perspectiva de 5, 10 anos na taxa de juros. É um mundo com menos jovens, os jovens disponíveis não são chineses, vai ter menos, a mão de obra chinesa já está caindo. O que a gente tem que saber é, será que a mão de obra africana, a indiana mais ou menos, hein? Indiana vai conseguir substituir na mesma eficiência e no mesmo custo a mão de obra chinesa. E vai ter a mesma quantidade de comércio mundial. Ou os países vão ter mais receio da Guerra Fria que já está acontecendo e vão tentar fazer cada vez mais partes da sua economia, da sua cadeia produtiva próximos de si. Eu não quero mais ter nada na China, porque a China é muito perigosa. Ela pode cortar, pode soltar um vírus maléfico, pode tudo. Não tem limite o Xi Jinping. Não tem limite. O Putin não tem limite. Então, eu vou tentar achar alguma solução para não utilizar o gás para um europeu, né? Eu não posso depender do Putin. O Putin é um cara muito instável. É um cara muito mau. Eu preciso me libertar do Putin. Eu preciso me libertar do Xi Jinping. Eu tenho que ter minhas cadeias produtivas mais... E isso reduz, óbvio, o comércio mundial aumenta a eficiência e diminui o preço dos produtos finais. Hoje em dia você tem coisas baratíssimas, né? Um aspirador, eu estava vendo um aspirador de pó de bater no carro, $30, da Black & Decker. Pô, $30, um aspirador de pó. E quanto custa coisas que não passaram, como uma diária no hotel? A diária do hotel não vai ser $30, não vai ser $40. Então, veja, aonde você teve esse ganho de produtividade com mão de obra barata e comércio internacional livre, os preços relativos ficaram muito baratos. E isso está saindo agora. Está caindo fora ao mesmo tempo que os chineses já ficaram ricos. Ricos, classe média alta, né? O brasileiro ficou mais pobre, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Essa percepção que eles tentam passar equivocada para a gente, maldosamente, que o Brasil, veja como o Brasil melhorou desde que foi implantada a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. O Brasil melhorou? Melhorou. Só que melhorou muito menos do que os outros países da América Latina. Melhorou muito menos, em termos relativos, do que a Índia. Melhorou muito menos do que a China. Então, a Constituição Cidadã é um fracasso, é uma âncora, um peso que nos arrasta e a gente não consegue caminhar na mesma velocidade que os outros países do mundo. Num mundo onde a produção de proteína animal aumentou, mas ela é limitada, quem vai comer carne de vaca é quem tem renda média alta. Chinês, brasileiro não. Então vamos nos fechar, vai piorar. Se o Brasil se fechar, bicho, o Bolsonaro, a entourage dele, petista, única, vão adorar, mas eu te afirmo, sua vida vai piorar muito se a gente se fechar. O Brasil em si só, essa República de Deodoro, é uma ode ao fracasso. Arrogante da sua própria mediocridade, né? É terrível.
Então, voltando, o que está acontecendo hoje no mundo? Está entrando no preço já confirmando, ainda não está totalmente, pode ter um alívio, mas saiu hoje um indicador de emprego americano hoje forte. Não tem sinal que o mercado de trabalho americano vá arrefecer, e com isso os preços de médio e longo prazo vão ficar altos. Em qualquer país sério, ou qualquer economista sério, sabe que a primeira coisa que você tem que evitar é uma inflação fora do controle. Isso destrói as relações, as expectativas, é sacanagem. Inflação é sacanagem, é malandragem, é coisa de malandro. E eles não acham que eles vão tentar evitar aqui nos Estados Unidos. Com isso, a perspectiva da taxa de juros aqui nos Estados Unidos sobe e está botando pressão no mundo inteiro. A China, que já estava meio bamba, com esse cenário de juro americano mais forte, e ó, agora aqui, você não é mais tão bem-vindo quanto era antes. Você joga um jogo sujo, beleza. Aqui você não é mais tão bem-vinda. Já falei no Weintraub Sem Filtro passado, eu acho que a China é bem mais vulnerável nesse embate mundial. Eu acho que a China é mais vulnerável do que era a União Soviética, quando ela foi para a Guerra Fria com os Estados Unidos. Acho que a China é mais vulnerável do que era a Alemanha e o Japão, quando ela foi para a briga com os Estados Unidos e Inglaterra, né? O Brasil também, mas é pequenininho. Então, hoje, eu vejo a China como preocupante, é um elemento desestabilizador, mas quando eu falo China, veja, não é a cultura chinesa. Taiwan é China. Singapura é China. 90% China. Um ambiente bom, ótimo. Taiwan, eu prefiro Taiwan do que Singapura. Dos três que tinham 3 culturas 100% chinesas que estavam fora do comunismo maoísta, Xi Jinping, essa coisa horrorosa. Hong Kong, Singapura e Taiwan. O que eu mais gostava era Hong Kong. Hong Kong realmente era uma preciosidade. Eu adorava Hong Kong. Um dia a gente até pode falar porque eu gostava tanto. Porque, até vou resumir. Ela não era tão certinha quanto Singapura. Tinha um jogo ali. E esse jogo casa mais com o meu perfil. Eu não gosto de uma coisa tão estrita. Eu prefiro alguma flexibilidade, algum grau para conversar, discutir, negociar. Em Singapura é muito severo. Não me apetece isso. Mas voltando, eu acho que a gente está indo para a briga, a China está sendo escanteada, tem muito dólar ainda, não vai quebrar, tem muito dólar, muitos ativos, mas eu vejo ela num momento de dificuldade, não de facilidade. Por que a União Soviética estava melhor do que a China? A União Soviética não precisava importar alimento do resto do mundo, não precisava importar petróleo, não tinha uma população tão grande quanto a gente. Tinham 300 milhões de habitantes na época, 200, porque contava não só com a Rússia, era a Rússia, Ucrânia, Cazaquistão, juntava todos aqueles países, era uma população do mesmo tamanho que os Estados Unidos. Hoje a população russa é 140 milhões de habitantes, porque a fertilidade deles veio de cabeça. Perdeu a Ucrânia, que também veio de cabeça, ficou, né? Quando a União Soviética se separou, a União Soviética tinha uma população igual à americana. Hoje a população americana é 330 milhões de habitantes. A população que hoje seria a União Soviética deve ser uns 200 milhões de habitantes, 210 milhões de habitantes, lambe o beiço. A população da Rússia era igual à brasileira. Hoje o Brasil tem 200 milhões de habitantes, a Rússia tem 140. Mas veja, quando você tem uma população de 1 bilhão e 300 como a China, é mais difícil. Você precisa de água, eles não têm água, precisa de comida, eles não têm comida. Até tem, eu acho que para comer arroz, eles têm o suficiente para comer arroz. Mas se eles voltarem para o patamar de apenas comer arroz, vai ter rebelião, vai ter uma convulsão e a dinastia vermelha vai cair. Isso faz parte da história chinesa. As dinastias caem toda vez que você tem um período muito grande de sofrimento para a população, seja porque os diques romperam, né, os diques do rio Yangtze, ou do rio Amarelo, romperam e quebrou a safra de arroz, seja porque as invasões mongóis, seja a razão que for. As dinastias chinesas
na história da China eles sabem, tem um limite que a gente tem que tomar cuidado, senão a população pega e derruba a gente. O massacre da Paz Celestial disparou um monte de sineta para eles irem lá e pararem com o processo de rebelião popular. Eu acho que se eles dependerem de se alimentar apenas com o que eles produzem, o regime cai. Então é muito mais vulnerável que a União Soviética. A União Soviética não tinha isso, né? Eles foram... O Reagan, a sacada do Reagan é beleza. Agora vamos ver quem tem mais café no bule, né? E aí começou, ó, você tá tocando, agora eu vou aumentar muito o gasto militar. E começou a gastar muito. E a Rússia tentou acompanhar, a hora que ela tentou acompanhar, a cadeia produtiva dela não deu conta, né? Como diz nos Estados Unidos, produzir manteiga e canhões. Produzir armas e manter a economia funcionando. Não deu conta, e aí abriu o bico e foi pro buraco. Então eu acho que a China está numa situação mais vulnerável que essa. Vamos ver o que eles vão fazer. Eu acredito que experiências biológicas são uma carta na mão do Partido Comunista Chinês. Eles não teriam pruridos de usar, de forma alguma. Não descarto que aquela pandemia tenha alguma coisa de escapou de laboratório. Acho que existe uma chance disso ter acontecido. E só fica reforçado pelo fato das investigações terem cessado e ninguém mais poder falar no assunto. Se a peste foi feita em laboratório ou não. Mas voltando, diante desse cenário, a inflação mundial vai ser mais alta nos próximos anos. Pode ser que reverta? Pode ser. Tá? Começou a lamber. Fato. Para o Brasil, a gente mudou do patamar. Rompeu os 5, está acima dos 5, rompeu, caracterizou o rompimento. Está 5,20. E agora a cabeça das pessoas, já, principalmente as mais agudas, quem importa produtos, exporta produtos, isso é, quem exporta carne, vai subir o preço da carne. Quem importa trigo, vai subir o preço do trigo. Petróleo, combustível, tudo vai para um câmbio a 5,20 ou 5,10. Vai trabalhar num câmbio mais alto. E diante desse cenário, veja, o Brasil já está com uma taxa de desemprego, baixa. O mercado de trabalho brasileiro, tecnicamente, já está apertado. Pô, Abrão, mas eu estou ganhando mal, não está boa a vida. Não falei que a vida está boa. Estou falando que o mercado de trabalho está apertado. Se você sair para contratar, você vai ter que contratar subindo o salário. Se não aumenta a produção, se você não tem os meios produtivos produzindo mais, isso gera inflação. Ponto. Isso é técnica. Existe uma taxa de desemprego neutra, chama de desemprego friccional. A gente está próximo disso no Brasil. Como você fica mais rico? Como o país fica mais rico? Aumentando a produtividade. As pessoas gradualmente vão melhorando as técnicas, a forma de produzir, vai produzindo mais. E isso aconteceu no Brasil. A internet, o celular, tudo isso gerou um aumento de bem-estar. Hoje você tem Uber, você tem... O pessoal combina as coisas com... Me faz uma obra, me faz um trabalho, por que você não chegou? Hoje você acerta no celular, a produtividade subiu no Brasil. Só que no resto do mundo subiu muito mais. No resto do mundo subiu muito mais. Por isso que o mundo ficou mais rico e o Brasil ficou mais medíocre, no sentido pleno da palavra. O Brasil hoje está abaixo da média mundial. Esse é o cenário. A taxa de juros do Brasil, que poderia até cair mais, não vai poder cair mais. Esse que é o ponto, prestem atenção. O Lula quer que a taxa reduza. O Roberto Campos talvez reduza mais. Se ele reduzir muito mais, o resultado é inflação. Tá? Pô, Abrão, mas você falou lá do câmbio a 4,70, é verdade. Você perdeu a onda. Perdi. Só que lembra que eu falava duas coisas. Eu vou comprar a 4,70, mas enquanto isso eu vou deixar meu dinheiro aplicado em reais, o que está no Brasil, aplicado em reais, em títulos indexados à inflação. Por quê? Porque se o câmbio subir, a inflação vai subir também e um protege o outro. E é importante, quando você falar em investimento, você tem que pensar sempre em tempo. Por exemplo, quem comprou Bitcoin? Bitcoin não paga juro. Quem comprou Bitcoin a 26, hoje está 26,
Há um ano atrás estava 26, agora está 26 e 27. Ô, ganhei. Você perdeu. Se você tivesse deixado o seu dinheiro aplicado, você teria ganho 10%. E o Bitcoin subiu 2%. Então, a conta que você tem que fazer é essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Sei lá, um ano atrás, o Lula ganhou, a gente falou, o câmbio tá 5, cada real, cada R$5,50 compra $1. Perfeito? Isso daqui em outubro, o Lula vai ganhar, o câmbio vai para 4,70, beleza. O que você vai fazer, Abrão? Vou deixar o meu dinheiro, vamos supor que eu tivesse 550 mil dólares. Deixei ele aplicado em títulos de inflação. A inflação foi 5% e 4% e o juro foi 6%. Só para fazer uma conta redonda. Rendeu 10%. Hoje eu teria 600, eu teria 605 mil reais. Hoje eu teria, estou fazendo uma conta bem grosseira, tá? Hoje eu teria, se eu tivesse deixado os 550 mil reais, que eu poderia ter mandado para fora por 100 mil dólares. Se eu mantive ele no Brasil, aplicado em inflação, eu recebi grosseiramente, 10%. Hoje eu teria em reais alguma coisa como 605 mil reais. Se eu deixei meu dinheiro aplicado aqui fora em títulos americanos, eu teria alguma coisa como 105 mil dólares. $105 mil com câmbio a 5,20. Eu estou falando de 520 500, aqui vai dar 530, vai. 530 mil reais. Isso é o carregamento de posições em reais, dada a taxa de juro que a gente tinha, com a inflação, indexada à inflação, ela é muito atraente. Ela te dá um conforto muito grande para você aguentar, para você não ficar desesperado para comprar. Precisa comprar dólar. Você tem que comprar dólar se o negócio despinga lá. E esse que é o risco que a gente está vivendo agora. Qual é o risco que a gente está vivendo agora? Até agora é o seguinte, eu não comprei a 4,70. Você pode comprar agora que você vai ganhar dinheiro. A bolsa eu acho que acabou. A bolsa vai ser difícil de voltar. Não precisa sair vendendo, estourando, não, tá? Vai ter um alívio em algum momento. Os movimentos nunca são assim de pior a pior de uma vez. Agora foi um pânico. O pessoal teve que zerar as posições. Então vende de qualquer jeito e tal. Vai dar um alívio. Vai dar uma respirada. Vai dar uma subida. Mas eu acho que aumentou muito a chance da gente ir para um cenário de estresse. Cenário de deterioração. Então, esse que é importante ter em mente. Se você vai manter o seu dinheiro no Brasil indexado à inflação, ele vai te proteger se a inflação for para 10%. O Lula pira, o Roberto Campos baixa muito a taxa de juro, começa a gastar muito na parte fiscal, a inflação vai para 10%. Você vai receber 10% do título indexado à inflação. Mais o juro, né? 5%, 6%, não sei quanto é o teu título. Vai receber 16%. O câmbio, para ficar neutro, perdi dinheiro. O câmbio agora está 5,20. Tem que ir para 5,80 para você empatar. Então você tem uma margem de manobra se o negócio não descambar.
se o negócio não degringolar. Ficou claro isso, Alves? Mais ou menos. Não, tá legal, tá legal. Deu para entender aqui. Tá bom. Se não ficar claro, eu tento explicar de novo, tá? Então é importante isso, as pessoas entenderem o tipo de investimento que você tem que fazer. E a bolsa? Eu falei, bolsa eu acho isso. Vai para um trade. Eu falei ali 108 para comprar, deu para comprar 108, beleza. Ainda se você vender, vai ganhar algum dinheiro. Não reduz, vende, espera, melhora. Não precisa ser no desespero. Eu acho que não vai despinguelar a bolsa para baixo. Hoje deu uma aliviadazinha, né? Os mercados deram uma aliviada. Mas o cenário mundial não está legal. A gente já falou isso no último Vai Entrar Sem Filtro. Eu não acho que esteja legal o cenário mundial. Então aumentou muito o risco. Pô, Abrão, e como é que funciona isso daí para fazer cenário, posição? Então, eu me sinto à vontade para antecipar movimentos de Brasil e América Latina. Argentina, Brasil. Por quê? Porque eu acho que, se tiver uns 10 caras melhor do que eu no Brasil, de economia, para mercado, é muito. E na Argentina, uns 3, 4. Não tem mais do que isso. Pô, Abrão, você é arrogante? Não. Quando eu fazia as contas lá, eu era ranqueado. Estava lá entre os melhores mesmo. Primeiro, segundo, terceiro. É fato. Agora, eu tentei fazer o que eu fazia no Brasil e na Argentina. Eu tentei fazer para mundo, para Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos eu sou mais um. Bom, mas eu sou mais um. Eu não consigo antecipar. Eu não consigo antecipar o movimento americano, se vai ter recessão ou não. Então, eu sempre trabalho do ponto de vista mais passivo para o processo, entendeu? Olha, eu analiso as contas e falo, agora o patamar é esse. Ao contrário do Brasil, eu falo, não. O Lula vai ganhar, o câmbio vai cair. Por quê? Porque o cenário mundial está neutro. O cenário mundial estando neutro, o Lula ganhando, o câmbio vai para 4,70. Agora o cenário mundial, eu passivamente falo, se confirmar que está pior, o câmbio vai embora. A quanto? 5,5. Pode ir para 5,80? Pode. Se o Lula não fizer, bobagem. Se o Lula segurar, aí o câmbio pode ficar 5,20, 5,30, se o mundo for mal. Daqui a pouco passa, foi só um susto, nada a ver, o mundo volta a ser bonito, rosado, lindo e maravilhoso. Aí volta para a posição comprada, gente. É assim que funciona. Né? Por isso que é uma atividade, você vive pensando nisso. Por isso que também eu falava, olha, não recomendo montar posições agressivas em bolsa, se for um tradezinho curto, já deixo para a minha posição no Brasil é títulos indexados à inflação, que quando chegar em tal patamar eu vendo e compro dólar. Não vendi, não comprei dólar, mas dá para carregar. Por que dá para carregar? Porque rende inflação mais 6%, 7%, sei lá quanto é cada título. E isso ainda tem uma gordura. Ainda tem gordura em relação aos Estados Unidos. Estados Unidos hoje, se você for aplicar, é 5%. Nominal. Então, esse que é o panorama que eu queria passar. Para o Lula, o que acontece? É muito ruim tudo isso. Por que é muito ruim? O câmbio estava a 4,70. Agora está em 5,20. Ele desvalorizou 50 centavos da mínima para o atual patamar. 50 centavos já é 10%. 10% é o que vai subir o preço das coisas. Vai subir. Vai subir preço de carne. Por que não subiu ainda? Porque demora um pouco. Óbvio, se ele chegar lá para o Roberto Campos e falar, sobe a taxa de juros, derruba esse câmbio para 5. Derruba para baixo de 5. Dá para derrubar para baixo de 5. Parar de bater no Roberto Campos e falar, bicho, faz aí o que tem que fazer. Que é o que eu faria, tá? Eu acho que a pior coisa que pode acontecer para a população, para nós, é uma moeda muito desvalorizada e inflação. Não pode ser supervalorizada a moeda, porque senão a economia quebra. Mas câmbio desvalorizado é muito ruim para a população. Inflação também é péssimo, né? Então, assim, o que vai acontecer com o Lula? Aquilo que gerou estresse para o Bolsonaro, que foi um câmbio muito desvalorizado, que gerou a derrota dele, o Lula vai sentir uma pequena pimentinha, porque o câmbio desvalorizou 10%.
O Bolsonaro, o câmbio desvalorizou uma boçalidade, foi de 3,80 para 5,80. Ali a gente está falando de uma desvalorização de 40%. É uma loucura o que o Paulo Guedes fez com o Roberto Campos. Tá? E eu falei isso, né? Para eles, vai perder a eleição. Tem que ter um monte de testemunha. Vai perder a eleição por causa do câmbio. Porque a população... cadê a minha carne? Cadê o meu óleo de soja? Cadê o meu café? Cadê o meu açúcar? Não vai ser a mesma porrada que foi com o Bolsonaro. Mas começa, 10% já foi. Já estamos com 10% de desvalorização, 10% de carne, 10% de açúcar, 10% no café, 10% no óleo de soja. Gasolina vai segurar, vai aumentar a pressão dos mercados, porque está fazendo trapizomba igual que foi feito com a Dilma. Vai estourar. Então, não tem saída fácil. Não tem saída fácil. O fácil é o seguinte, ser mais conservador, mais responsável, mais técnico, né? Com a taxa de juro, com a inflação, que gera estabilidade monetária. A moeda brasileira tem que ser vista como uma moeda confiável, né? E não é. Lula, Bolsonaro, moeda brasileira é complicado. Então esse é o quadro que eu estou vendo. O Lula vai começar a ver a popularidade dele caindo. A nota já deu uma pequena lambida para baixo, mas foi muito leve. Vai cair mais. Pode escrever. Popularidade do Lula, se o câmbio ficar acima de R$5, porque todo esse cenário que eu estou falando, ele pode reverter com o cenário internacional. Mudou tudo, ficou tudo bem e tal, a China pediu desculpa, está tudo resolvido. Volta para baixo. Não consigo ver isso acontecer. O câmbio pode voltar para 5? Pode. Pode sim, tá? Pode. Mas 4,70 não volta mais, não. 4,72 não volta mais, não. Pode voltar para 4,95? Pode. No trade, tá? Estruturalmente, eu acho que a gente está já num patamar que vai ser entre 5 e 5,5 a taxa de câmbio. Cenário mundial. Se o Lula começar a fazer bobagem, vai embora. E por que eu acho que o Lula vai fazer bobagem? Porque, apesar do Lula ser um cara inteligente, não é burro. Apesar do Lula ter aprendido com os erros. Ô Lula, ele perguntaram para ele, você não vai botar uma mulher negra no STF? Eu queria dizer que essa questão de gênero, raça, não interessa mais. Eu vou botar a melhor pessoa que eu tiver, ele não vai cometer os mesmos erros que ele cometeu no passado. Ele vai cometer outros erros. Mas a pressão por gastar do Centrão e do próprio PT, o pessoal é descontrolado, não tem limites. São desesperados. Eu estava lá. Não existe uma argumentação racional. Você está lidando com gente sem nenhum limite. Fala, mas isso que vocês estão fazendo é muito errado. Não vai dar certo. Precisa ser agora. Então, que sirva de aprendizado. A minha experiência. Não confio nos militares. O Exército Brasileiro faz parte do mecanismo. Os generais, os degenerais são os nossos inimigos. A classe política que comanda o Congresso é tarada. Não tem nenhuma controle, nada. E o Lula, veja, por incrível que pareça, ele aprendeu muito com o período que ele passou na cadeia. Essa questão da agenda de costumes, tal, apesar do PT ainda, principalmente a ala do PT que é mais louquinha, né? Ainda querer fazer as trapizombas, fazer as lambanças, fazer aquelas bobagens, uma parte do PT ao qual o Lula é mais próximo já falou, isso é só encrenca. Isso só gera problema. O Boulos vai aprender isso. O Boulos vai se tornar mais, não conservador, mas mais tradicional. Ele vai ficar... O Boulos é uma cópia barata do Lula, né? Então ele vai tentar fazer, usa a mesma roupinha, mesmo jeito e tal. Pô, quem conhece sabe que ele não é o Lula, cara. Ele, pô, é playboy. O Boulos é playboy, pô. O pai dele é médico, tratado a pão de ló pelo Dória e pela Rede Globo, cara. A pão de ló. E eu ainda tô viu? Aquele chamou pro debate o Eduardo Bolsonaro se mandou. Ô, Boulos, a hora que você quiser, cara. A hora
que você quiser, com essa tua beisola tua aí. Te chamo de playboy, você é playboy. Então, vamos lá. Eu acho que cortar o dedo, né, de repente ele cortou o prepúcio. O Bolsonaro me estragou, cara, com esse negócio do Bolsonaro falar do pipi dele o tempo inteiro, cara, eu peguei esse vício. E agora eu trago toda vez eu trago esse assunto aí à baila. É um cara que só faz mal, né, o Bolsonaro. Para mim estragou minha cabeça. Mas voltando, o que eu vejo? O Boulos, ele descobriu que os louquinhos o levaram até onde ele está. Mas os louquinhos vão impedir que ele siga adiante e se consolide no poder. A greve dos metroviários foi um tirambaço no pé do Boulos. Tiro assim, aleijou o cara. Pode recuperar? Ele pode ganhar com o pé só nessa eleição? Lógico que pode, é só pangaré que tem tá lá, né? Estamos tentando viabilizar. Se eu vou conseguir ou não sei. Sair candidato. Se eu sair, vai ser num partido pequeno. Não vou ter tempo na TV e tal. Mas se não, cara, Nunes tem chance de levar mesmo depois do tirambaço, porque a greve dos metroviários lembrou a população o quão horrível é a esquerda. Entre ter o metrô entregue a preço de banana para o chinês alucinar com a gente e ter o metrô na mão da esquerda, o cara tentando voltar para o trabalho, voltar para casa ou ir trabalhar, preso no trânsito, inferno, pelo amor de Deus, acaba com essa porcaria, o PT é muito ruim. A China também é, mas é menos bagunçada, né? Não PT, quando eu falo PT, PSOL, PSTU, essa esquerda toda, né, que gerou essa greve dos metrôs. O que eu discordo é a forma como você privatiza, né? Não tem que nem vender para a China, nem vender para um dono só, sem a privataria, né? Sem os esquemões das privatizações, aos quais aí começaram a ser feitas de uma forma suspeita, né? E sofreu várias acusações do Fernando Henrique, né? A Vale do Rio Doce, várias privatizações ali que hoje você tem inúmeras suspeitas aí de corrupção. É isso que eu tinha para falar do cenário. Era esse, o resto são vídeos. Vamos começar pelos sérios e para terminar na patetada, né? Afinal de contas é Brasil, né, gente? Brasil, viva o Brasil. Feriadão. Peguei. Vim pescar um peixinho aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão e refletindo. Cada peixe a sua isca, para pegar bolsonarista. Aproveitando, dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Sem Filtro, novo horário, às 8 horas. A gente se vê lá. Abraço.